Ele tinha mais de 40 anos consertando motores quando o patrão disse que estava velho demais. Jorge saiu da oficina humilhado, sem saber que em breve todos que o desprezaram estariam de joelhos implorando por sua ajuda. Jorge Almeida limpou as mãos sujas de graxa na camisa azul desbotada e olhou para o motor do ônibus à sua frente. 42 anos trabalhando com motores tinham ensinado ele a identificar qualquer problema só pelo barulho. Aquele Scania estava com problema na bomba injetora. Ele sabia disso antes mesmo de abrir o capô. Seu Jorge, pode vir aqui um minuto? A voz do patrão, Sr. Marcelo, ecoou pela oficina Autopeças Central. O tom não era o mesmo de sempre. Havia algo diferente, mais frio, mais distante. Jorge enxugou o suor da testa com as costas da mão e caminhou até o pequeno escritório nos fundos da oficina. Aos 65 anos, ainda tinha força nas mãos e agilidade para se abaixar debaixo dos carros, mas sentia o peso da idade nos joelhos quando ficava muito tempo agachado. Senta aí, Jorge. Marcelo apontou para a cadeira de plástico em frente à mesa bagunçada. O escritório cheirava a óleo diesel e café velho, um aroma que Jorge conhecia de cor depois de tanto tempo. Aconteceu alguma coisa, seu Marcelo? O Scania lá fora está com problema na bomba injetora, mas é coisa simples. Até amanhã de manhã eu resolvo. Marcelo evitou o olhar de Jorge e começou a mexer nos papéis sobre a mesa. Jorge, você sabe que tenho muito respeito por você. Sempre foi um bom funcionário, dedicado, honesto. Jorge sentiu um frio no estômago. Conhecia o patrão há 15 anos, desde que começou a trabalhar na oficina, e sabia que quando ele começava falando de respeito e dedicação, vinha coisa ruim depois. Mas a oficina está passando por dificuldades. A concorrência está pesada, os clientes querem serviços mais rápidos, tecnologia mais moderna. E Marcelo finalmente levantou os olhos. E você sabe como é, Jorge. Não é mais o mesmo de antes. Como assim não é o mesmo? Eu conserto qualquer motor que chega aqui. Ontem mesmo salvei aquele motor do ônibus da empresa de turismo que todo mundo tinha dado como perdido. É exatamente isso que estou falando. Marcelo se inclinou na cadeira. Você demora muito para fazer os serviços. Os clientes querem rapidez e os meninos novos trabalham 3 vezes mais rápido que você. Jorge sentiu a raiva subindo pelo peito, mas se controlou. Seu Marcelo, rapidez não é tudo. Eu faço com qualidade. Quando eu conserto um motor, ele não volta aqui com problema. Eu sei disso, Jorge. Mas os tempos mudaram. Hoje em dia é tudo computadorizado. Tem diagnóstico eletrônico, injeção eletrônica, sistemas que você não entende. Quem disse que eu não entendo? Eu estudei, me atualizei, fiz curso de injeção eletrônica no Senai no ano passado, lembra? Marcelo suspirou e abriu uma gaveta da mesa. Tirou de lá um envelope amarelo e colocou na frente de Jorge. Olha, Jorge, não quero te magoar. Você é uma boa pessoa, sempre foi. Mas preciso modernizar a oficina. Vou contratar 2 meninos novos, formados em curso técnico, que conhecem todas essas tecnologias novas. Jorge olhou para o envelope sem tocar nele. Você está me mandando embora? Estou te dispensando, Jorge, com todo respeito e consideração. Aí tem suas contas acertadas, férias, 13º, tudo certinho. O silêncio que se fez na sala foi pesado. Jorge olhou para as próprias mãos, calejadas e marcadas por décadas de trabalho. Mãos que tinham consertado milhares de motores, que tinham salvado a oficina mais vezes do que ele conseguia contar. Por que agora, seu Marcelo? Depois de 15 anos trabalhando aqui? Porque é melhor para todo mundo. Você pode aproveitar para descansar, curtir a família. Já trabalhou muito na vida. Jorge se levantou devagar. Descansar com que dinheiro? Minha esposa está doente precisando de remédio caro. Minha filha está desempregada. Mora comigo com os 2 filhos pequenos. Você acha que posso me dar ao luxo de descansar? Marcelo baixou os olhos novamente. Jorge, sinto muito pela situação da sua família, mas tenho que pensar no negócio também. E os 15 anos que trabalhei aqui? As vezes que salvei a oficina quando você não sabia o que fazer? A vez que trabalhei 3 dias direto para entregar o motor da empresa de ônibus no prazo? Isso não conta nada? Conta sim. Por isso estou acertando tudo direitinho com você. Jorge pegou o envelope e guardou no bolso da camisa sem abrir. Você sabe que sem mim essa oficina vai ter problemas, né? Os meninos novos podem ser rápidos,
Mas experiência não se aprende na escola. Jorge, por favor, não complica as coisas. A decisão já está tomada. Jorge caminhou até a porta do escritório, mas parou antes de sair. Só uma pergunta, seu Marcelo. Se fosse seu pai na minha idade, você faria a mesma coisa? Marcelo não respondeu. Jorge assentiu e saiu do escritório. De volta à oficina, Jorge foi até seu armário de ferramentas. Era um armário grande, cheio de chaves, alicates, multímetros, equipamentos que ele tinha comprado com o próprio dinheiro ao longo dos anos. Cada ferramenta tinha uma história, uma memória de trabalho bem feito. E aí, seu Jorge, o patrão chamou você para aumentar o salário? Ronaldo, um dos mecânicos mais novos, fez a piada enquanto mexia no motor de um Corsa. Não exatamente. Jorge começou a guardar suas ferramentas em uma caixa de madeira que sempre ficava embaixo do armário. O que está fazendo? Ronaldo parou de trabalhar e se aproximou. Fui dispensado. A oficina inteira parou. Os 5 mecânicos que trabalhavam ali se entreolharam em silêncio. Jorge era respeitado por todos. Era quem eles procuravam quando tinham dúvidas difíceis. Como assim dispensado? Carlos, o mais antigo depois de Jorge, largou a chave de fenda. Você é o melhor mecânico desta oficina. Parece que ser o melhor não é mais suficiente. Agora o que importa é ser jovem e rápido. Jorge continuou guardando as ferramentas metodicamente. Cada uma era colocada no lugar certo, organizadas como sempre fazia. Mesmo sendo dispensado, não conseguia fazer as coisas de qualquer jeito. Isso é uma injustiça, seu Jorge. Ronaldo balançou a cabeça. O senhor ensinou metade do que eu sei. E quem vai resolver os problemas difíceis quando o senhor não estiver aqui? Carlos perguntou. Semana passada mesmo, aquele motor do Mercedes que ninguém conseguia descobrir o defeito. Vocês vão se virar. Jorge fechou a caixa de ferramentas e a levantou. Pesava uns 20 quilos, mas ele carregou sem dificuldade. Só lembrem de uma coisa. Motor não é só peça e parafuso. Motor tem alma. E alma não se conserta com pressa. Jorge caminhou até a saída da oficina carregando sua caixa de ferramentas. Na porta, se virou uma última vez para olhar o lugar onde tinha passado os últimos 15 anos da vida. As bancadas de trabalho, os equipamentos, o cheiro de óleo e graxa que já fazia parte dele. Seu Jorge. Marcelo saiu do escritório correndo. Esqueceu de devolver o uniforme da empresa. Jorge olhou para a camisa azul que vestia, com o logo da Autopeças Central bordado no bolso. Pode descontar do acerto. Depois de 15 anos, acho que mereço ficar com a camisa. Jorge, não seja assim. Você sabe que tenho consideração por você. Se tivesse consideração mesmo, não estaria me mandando embora com essa idade. Jorge ajustou a caixa de ferramentas no braço. Mas tudo bem, seu Marcelo. A vida ensina a gente que nem todo mundo tem palavra. Jorge saiu da oficina e caminhou até o ponto de ônibus. Não tinha carro próprio. Sempre tinha usado o transporte público. O dinheiro que ganhava mal dava para sustentar a família. Nunca sobrava para luxos como carro particular. Sentado no banco do ponto, abriu o envelope que Marcelo tinha dado. As contas estavam certinhas, como prometido. 3 meses de salário, férias proporcionais, 13º. Parecia muito dinheiro ali no papel, mas Jorge sabia que não duraria nem 6 meses com todos os gastos que tinha. O ônibus demorou 40 minutos para chegar. Jorge subiu carregando a pesada caixa de ferramentas e se sentou no fundo, como sempre fazia. Durante o trajeto até casa, ficou olhando pela janela e pensando no que ia dizer para a esposa. Marlene estava com problema de pressão alta e diabetes. Os remédios custavam quase R$ 200 por mês. A filha Patrícia estava desempregada há 8 meses. Morava em casa com os 2 filhos pequenos, Júnior, de 7 anos, e Letícia, de 5. Jorge era praticamente o único sustento da família. A casa ficava num bairro simples na periferia da cidade. 2 casas na mesma rua, uma na frente e outra nos fundos, separadas por um pequeno quintal. Jorge e Marlene moravam na da frente, Patrícia e as crianças na dos fundos. Jorge, você chegou cedo hoje. Marlene estava na cozinha preparando o almoço quando ele entrou carregando a caixa de ferramentas. Cheguei. Jorge colocou a caixa no chão e se sentou à mesa da cozinha. Marlene o conhecia há 40 anos de casamento. Sabia quando alguma coisa estava errada só de olhar para ele. Aconteceu alguma coisa? Jorge respirou fundo.
Não queria preocupar a esposa, mas também não podia esconder a verdade. Fui dispensado da oficina. Marlene parou de mexer a panela e se virou para ele. Como assim dispensado? Marcelo disse que precisa modernizar a oficina. Vai contratar mecânicos mais jovens. Depois de 15 anos trabalhando lá? Depois de 15 anos. Marlene se sentou na cadeira ao lado dele. E agora? O que vamos fazer? Vou procurar outro emprego. Ainda tenho força para trabalhar. Jorge, você tem 65 anos. Quem vai contratar um mecânico dessa idade? A pergunta ficou no ar sem resposta. Jorge sabia que a esposa estava certa, mas não queria admitir. Encontrar emprego depois dos 60 era quase impossível, ainda mais na área de mecânica, onde os patrões preferiam jovens. Vou dar um jeito, Marlene. Sempre dei. Patrícia entrou na cozinha nesse momento vindo da casa dos fundos. Pai, por que chegou tão cedo? E por que trouxe as ferramentas? Jorge contou tudo para a filha. Patrícia escutou em silêncio, a preocupação crescendo no rosto dela a cada palavra. Pai, isso é discriminação por idade. O senhor pode processar a empresa. Com que dinheiro? E mesmo que processasse, ia demorar anos para sair alguma coisa. A gente precisa de dinheiro agora. Então, o que vamos fazer? Eu estou há 8 meses procurando emprego e nada. O dinheiro do seguro-desemprego acabou o mês passado. Jorge olhou para a filha, depois para a esposa. 2 mulheres que dependiam dele, além dos 2 netos que brincavam no quintal, sem saber das preocupações dos adultos. Vou sair para procurar emprego amanhã mesmo. Vou em todas as oficinas da cidade se for preciso. Pai, o senhor sabe que não vai ser fácil. Eu sei, filha, mas não posso desistir. Naquela noite, Jorge mal conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto do quarto, calculando contas na cabeça. O dinheiro da rescisão daria para pagar as despesas básicas por alguns meses. Mas depois disso, o que ia acontecer? Levantou da cama de madrugada e foi até a cozinha beber água. Pela janela, viu a oficina improvisada que tinha montado no quintal. Era um espaço pequeno onde guardava algumas ferramentas e fazia pequenos serviços para vizinhos nos fins de semana. Nunca tinha cobrado muito, era mais para ajudar mesmo. Talvez fosse hora de tentar trabalhar por conta própria. Mas como conseguir clientes? Como competir com oficinas estabelecidas? E se acontecesse algum problema com um serviço, como ia responder pelos danos? Jorge voltou para a cama, mas o sono não veio. Pela primeira vez em muitos anos, se sentiu realmente velho e inútil. 42 anos de experiência pareciam não valer nada no mundo moderno. Na manhã seguinte, Jorge vestiu sua melhor roupa e saiu para procurar emprego. Visitou 12 oficinas na cidade. Em todas, a resposta foi a mesma. Não estamos contratando no momento. Vamos anotar seu telefone para futuras oportunidades. O senhor tem muita experiência, mas estamos procurando pessoas mais jovens. Na última oficina, o proprietário foi mais direto. Olha, seu Jorge, vou ser franco com o senhor. Mecânico da sua idade é difícil de conseguir emprego. Os clientes querem ver gente jovem trabalhando, passa mais confiança. Jorge voltou para casa no final da tarde, desanimado e cansado. Marlene perguntou como tinha sido o dia, e ele apenas balançou a cabeça. Amanhã eu tento de novo. Mas no fundo, Jorge começava a se perguntar se realmente valia a pena continuar tentando. Talvez Marcelo estivesse certo. Talvez ele realmente fosse velho demais para o mundo moderno. O que Jorge não sabia era que em breve teria a chance de provar que experiência e conhecimento ainda valiam mais que juventude e pressa, e que às vezes o mundo precisa quebrar para reconhecer o valor daqueles que ele despreza. 2 semanas se passaram desde a demissão, e Jorge continuava batendo de porta em porta procurando emprego. Todas as manhãs vestia a mesma roupa social desgastada, pegava o ônibus e visitava oficinas, concessionárias, postos de gasolina. A resposta era sempre a mesma. Vamos anotar seu contato ou não temos vagas no momento. Na quarta-feira daquela semana, Jorge estava na fila do banco para sacar parte do dinheiro da rescisão, quando ouviu uma conversa que o deixou ainda mais preocupado. Esse negócio de aposentadoria está cada vez pior, dizia um homem na fila. Meu cunhado tem 68 anos, perdeu o emprego e não consegue nem auxílio-desemprego porque já passou da idade. Jorge sentiu um aperto no peito. Ele tinha direito a alguns meses de seguro-desemprego. Mas depois disso, o que ia fazer?
A aposentadoria ainda demoraria alguns anos para sair, e mesmo assim seria pouca coisa. No banco, sacou apenas o necessário para as despesas do mês. Marlene precisava dos remédios, as crianças precisavam comer, tinha as contas básicas da casa. O dinheiro da rescisão estava sumindo mais rápido do que Jorge imaginava. Voltando para casa, encontrou Patrícia na cozinha, ajudando Marlene a preparar o almoço. As duas conversavam baixinho, mas pararam quando ele entrou. "Como foi hoje, pai?" Patrícia perguntou, tentando soar otimista. Igual aos outros dias, Jorge se sentou pesadamente na cadeira. "Visitei 5 lugares. Todos dizem a mesma coisa." Marlene colocou um prato de comida na frente dele, mas Jorge não tinha apetite. A preocupação estava tirando sua fome e seu sono. "Jorge, você não pode desistir," Marlene disse sentando ao lado dele. "Alguma coisa vai aparecer." "Marlene, faz 2 semanas que estou procurando. Ontem mesmo, num posto de gasolina, o gerente me disse na cara que eu estava velho demais para trabalhar de borracheiro." "Esse povo não tem respeito," Patrícia murmurou. "O senhor tem mais experiência que qualquer um desses meninos novos." "Experiência não paga a conta, filha." Naquele momento, Júnior e Letícia entraram correndo na cozinha, voltando da escola. Júnior carregava uma mochila rasgada e Letícia estava com o tênis furado. Vô Jorge! Olha o que eu desenhei na escola!" Letícia mostrou um papel com desenhos coloridos. Jorge forçou um sorriso e pegou a neta no colo. "Que lindo, princesa! Conta para o vovô o que é. É nossa família. Olha, esse é o vovô consertando carros. Essa é a vovó cozinhando. Essa é a mamãe." Jorge olhou para o desenho e sentiu os olhos se encherem de água. No papel, ele aparecia embaixo de um carro com ferramentas na mão, sorrindo. Para a neta, ele ainda era o vovô que consertava tudo. "Está muito bonito, amor. O vovô vai guardar para sempre." Depois que as crianças foram brincar no quintal, Jorge chamou Patrícia para conversar reservadamente. "Filha, preciso te falar uma coisa séria." "Fala, pai." "O dinheiro da rescisão não vai durar muito. No máximo 3 meses, se a gente economizar ao máximo." Patrícia baixou a cabeça. "Pai, eu tenho tentado arrumar qualquer coisa. Até faxina eu toparia, mas não consigo nada." "Eu sei, filha. Não é culpa sua." Jorge respirou fundo. "Talvez seja melhor vocês procurarem um lugar menor para morar. Essa casa está cara para manter." "Pai, não fala assim." "A gente vai dar um jeito." "Como, Patrícia? Como vamos dar jeito? Eu estou com 65 anos. Você está há 8 meses desempregada. Sua mãe não pode trabalhar por causa da saúde." Jorge parou de falar quando percebeu que estava desabafando sua angústia na filha. Não queria que ela se sentisse culpada pela situação. "Desculpa, filha. Estou só preocupado." "Pai, o senhor já pensou em trabalhar por conta própria? Fazer uns servicinhos no quintal mesmo?" Jorge já tinha pensado nisso, mas tinha medo. "E se eu fizer alguma coisa errada? Se estragar o motor de alguém? Eu não tenho dinheiro para pagar conserto." "Mas, pai, o senhor nunca estragou nada na vida. Todo mundo aqui no bairro conhece o seu trabalho." Era verdade. Jorge sempre tinha feito pequenos serviços para vizinhos e amigos. Nunca cobrava muito. Às vezes nem cobrava, mas agora seria diferente. Precisaria viver disso. "Vou pensar sobre isso." Na manhã seguinte, Jorge estava tomando café quando ouviu uma batida na porta. Era seu Antônio, vizinho que morava 3 casas adiante. "Jorge, soube que você saiu da oficina. É verdade?" "É verdade, seu Antônio." "Rapaz, que bobagem. Você é o melhor mecânico da região." Antônio entrou e se sentou na sala. "Olha, tenho um problema aqui. Minha Brasília está fazendo um barulho estranho. Levei em 2 oficinas e ninguém descobriu o que é." Jorge sentiu o coração acelerar. "Que tipo de barulho?" "Um rangido quando vou fazer curva. E às vezes ela fica meio dura para virar. Deve ser problema na caixa de direção ou nos pivôs." Jorge se animou ao falar de mecânica. "Quer que eu dê uma olhada?" "Claro. Quanto você cobraria?" Jorge hesitou. Nunca tinha cobrado do vizinho antes. Só para dar uma olhada, nada. Se for alguma coisa simples que eu possa resolver aqui mesmo, a gente conversa. Foram até a garagem do vizinho, onde estava a Brasília amarela de 1978. Jorge ligou o carro e prestou atenção no barulho.
Depois pediu para Antônio fazer algumas manobras enquanto ele escutava. Desliga aí, seu Antônio. Jorge abriu o capô e começou a examinar. O problema é na caixa de direção mesmo. O óleo está vazio e tem vazamento aqui no retentor. É grave? Não é grave, mas se não resolver logo pode virar problema sério. Jorge apontou para o vazamento. Precisa trocar o retentor e completar o óleo. Você consegue fazer? Jorge pensou rapidamente. Tinha as ferramentas necessárias e conhecia o serviço de cor. Consigo sim. Só preciso comprar o retentor e o óleo. Quanto ficaria tudo? O retentor custa uns R$ 15, o óleo uns 20, mais o serviço. Jorge hesitou novamente. Quanto cobrar? Uns R$ 50 no total. Fechado? Quando você pode fazer? Se comprar as peças hoje, amanhã de manhã eu faço. Jorge voltou para casa animado pela primeira vez em semanas. Era pouco dinheiro, mas era um começo. E, principalmente, era a chance de voltar a fazer o que sabia de melhor. Contou para Marlene sobre o serviço, e ela ficou feliz vendo o marido animado novamente. Viu como você ainda tem valor? As pessoas sabem da sua qualidade. É só um servicinho, Marlene. Não vai resolver nossos problemas. Mas é um começo, Jorge. E se correr bem, outros podem aparecer. Jorge comprou as peças no final da tarde e na manhã seguinte estava embaixo da brasilia do vizinho, fazendo o que mais gostava na vida. Era uma sensação boa estar com as mãos sujas de graxa novamente, sentindo o cheiro de óleo e metal. O serviço levou 2 horas para ficar pronto. Jorge testou a direção várias vezes, verificou se não havia vazamentos, limpou tudo ao redor. Pronto, seu Antônio. Pode testar. Antônio ligou o carro e fez algumas manobras. O barulho tinha sumido completamente. A direção estava leve e suave. Jorge, você é um mágico. As 2 oficinas que eu fui disseram que ia ter que trocar a caixa inteira. Ia custar quase R$ 1.000. Não precisava não. Era só o retentor mesmo. Antônio pagou os R$ 50 e ainda deu uma gorjeta de 10. Jorge, se você quiser trabalhar por conta própria, eu divulgo seu trabalho para todo mundo que eu conheço. Agradeço, seu Antônio. Jorge voltou para casa com R$ 60 no bolso e uma sensação de dignidade que não sentia há semanas. Marlene comemorou como se tivesse ganhado na loteria. Viu? Eu disse que ia dar certo. Nos dias seguintes, o telefone de Jorge começou a tocar. Antônio tinha realmente divulgado o trabalho dele e outras pessoas começaram a procurar seus serviços. Dona Maria queria trocar as pastilhas de freio do Gol. Seu Pedro precisava fazer uma revisão no Fusca. O padeiro da esquina estava com problema no alternador. Eram serviços pequenos, mas Jorge estava feliz por voltar a trabalhar. Montou uma pequena oficina no quintal de casa, organizou suas ferramentas, colocou uma bancada improvisada. Em uma semana, Jorge fez 8 serviços e ganhou quase R$ 300. Não era muito, mas era suficiente para comprar os remédios de Marlene e algumas coisas que as crianças precisavam. Pai, o senhor está vendo? Era isso que tinha que fazer desde o começo, Patrícia disse, vendo o pai animado novamente. Ainda é pouco, filha, mas pelo menos estou trabalhando. O que Jorge não imaginava era que sua reputação estava se espalhando pela cidade de uma forma que ele nem suspeitava, e que em breve teria a oportunidade de mostrar seu valor da maneira mais dramática possível. Na sexta-feira daquela semana, Jorge estava organizando as ferramentas quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Alô, é o mecânico Jorge? Sou eu. Aqui é da empresa Viação Estrela do Sul. Soubemos do seu trabalho através do seu Antônio. Você atende ônibus? Jorge sentiu o coração acelerar. Atendo sim. Qual o problema? Temos um ônibus com problema no motor. Já levamos em 3 oficinas e ninguém conseguiu resolver. O senhor poderia dar uma olhada? Claro. Onde vocês estão? Na rodoviária. É um Mercedes-Benz, motor traseiro. Está parado aqui há 2 dias. Jorge anotou o endereço e prometeu aparecer no dia seguinte. Depois de desligar, ficou pensativo. Era um serviço maior, mais complexo. Se conseguisse resolver, seria um grande passo para estabelecer sua reputação. Mas não fazia ideia de que aquele ônibus seria apenas o começo de algo muito maior. E que em breve sua experiência seria testada da maneira mais intensa possível. Jorge chegou à rodoviária no sábado de manhã carregando sua caixa de ferramentas.
O Mercedes-Benz da Aviação Estrela do Sul estava parado na área de manutenção, com o capô traseiro aberto e 2 mecânicos jovens olhando para o motor com cara de derrota. Vocês são da empresa? Jorge se aproximou. Somos. Você é o Jorge? Um deles, magro e de boné, se virou. Sou o Cláudio, mecânico da empresa. Este aqui é o Henrique. Jorge cumprimentou os dois e se aproximou do motor. Era um Mercedes-Benz OM 366, motor que ele conhecia bem dos tempos de oficina. Qual é o problema? O motor liga, mas não desenvolve força, Cláudio explicou. Principalmente subindo ladeira. E está fazendo uma fumaça preta danada. Jorge observou o motor por alguns minutos, prestando atenção nos detalhes. Já verificaram a bomba injetora? Já. Levamos numa oficina especializada. Eles disseram que está normal. E o turbo? Também já olhamos. Parece estar funcionando. Jorge ligou o motor e ficou escutando o barulho. Depois pediu para Henrique acelerar enquanto ele observava o comportamento. Desliga aí. Jorge pegou uma chave e começou a soltar algumas conexões. Vocês verificaram a pressão do óleo? Verificamos. Está normal. Jorge continuou examinando, tocando tubulações, verificando conexões. Depois de 20 minutos, encontrou algo que chamou sua atenção. Olha aqui. Ele apontou para uma tubulação pequena conectada ao turbo. Esta mangueira está ressecada e com trinca. Está entrando ar falso no sistema. Cláudio se aproximou. Mas é só uma mangueirinha pequena. Pode causar tudo isso? Pode sim. Se está entrando ar depois do sensor de fluxo, o motor não consegue calcular direito a mistura ar-combustível. Por isso a fumaça preta e a falta de força. Jorge mostrou onde estava a trinca na mangueira. Era quase imperceptível, mas estava ali. Vou trocar esta mangueira e fazer uns ajustes na injeção. Vocês têm essa peça aqui? Não temos não, mas tem uma casa de peças aqui perto que abre aos sábados. Então vamos buscar. Foram até a loja de peças, compraram a mangueira e Jorge voltou ao trabalho. Trocou a peça, ajustou algumas regulagens na bomba injetora e limpou o sistema de admissão. 2 horas depois, ligou o motor novamente. A diferença foi imediata. O motor funcionava suave, sem fumaça preta, com força total. Caramba! Henrique estava impressionado. Como o senhor descobriu isso? Nós olhamos essa mangueira várias vezes. Experiência, rapaz. 42 anos mexendo com motor ensina a gente a perceber os detalhes. Cláudio balançou a cabeça admirado. 3 oficinas diferentes olharam esse motor. Ninguém achou esse problema. É que às vezes a gente procura coisa complicada e esquece do simples. Jorge guardou as ferramentas. Motor é como gente. Quando está doente, primeiro verifica se não é só um resfriado antes de pensar em pneumonia. A empresa pagou R$ 200 pelo serviço e Jorge voltou para casa satisfeito. Era o maior valor que tinha recebido por um trabalho desde que saiu da oficina. Como foi? Marlene perguntou quando ele chegou. Deu tudo certo. Era um problema simples que ninguém tinha visto. Que bom, Jorge. Está vendo como você ainda é importante? Na segunda-feira, Jorge recebeu uma ligação inesperada. Era Cláudio, da Aviação Estrela do Sul. Seu Jorge, tem como o senhor vir aqui urgente? Claro. O que aconteceu? O ônibus deu problema de novo? Não, não é isso. É que nossa empresa foi contratada para fazer uma viagem especial hoje. Um grupo de empresários de São Paulo, viagem importante. Só que nosso mecânico-chefe ficou doente e a gente está sem ninguém de confiança para acompanhar a viagem. Jorge ficou confuso. Acompanhar como? É uma viagem longa até uma cidade no interior. 4 horas de estrada. Sempre mandamos um mecânico junto quando é viagem importante, caso dê algum problema no meio do caminho. E vocês querem que eu vá? O patrão ficou impressionado com seu trabalho no sábado. Disse que se você topar pode ir. Jorge pensou rapidamente. Era uma oportunidade boa e o dinheiro ajudaria muito. Quanto pagam? R$ 300 pelo dia, ida e volta. Era quase um salário da época da oficina. Aceito. É ótimo. Pode vir aqui às 2 horas? A viagem sai às 3. Jorge se arrumou, pegou uma mala pequena com ferramentas básicas e foi para a rodoviária. O ônibus era novo, luxuoso, com ar-condicionado e poltronas reclináveis. O motorista era um homem experiente chamado Nelson.
Então você é o mecânico famoso que resolveu o problema do 366? Famoso não, apenas experiente. Essa turma de São Paulo é exigente. Empresários importantes não podem se atrasar. Jorge conheceu os passageiros rapidamente. 15 homens de terno, todos na faixa dos 40 aos 60 anos, donos de empresas de tecnologia que iam visitar uma fábrica no interior. A viagem começou tranquila. Jorge se sentou na frente, próximo ao motorista, observando os instrumentos do painel. Tudo funcionava perfeitamente. Depois de 2 horas de estrada, estavam passando por uma região montanhosa quando Jorge notou uma mudança sutil no som do motor. Nelson, você está ouvindo uma diferença no motor? Não, está normal. Jorge prestou mais atenção. Havia um ruído quase imperceptível, um pequeno batimento irregular. Olhou para o painel e viu que a temperatura estava subindo levemente. Para no próximo posto, Jorge disse. Quero verificar uma coisa. Mas está tudo normal. Para, por favor. É melhor prevenir. Nelson parou num posto de gasolina e Jorge desceu para examinar o motor. Abriu o capô traseiro e imediatamente sentiu o cheiro de líquido superaquecido. Tem vazamento no radiador, disse para Nelson. Pequeno, mas tem. Sério? Mas a temperatura não subiu muito. Ainda não. Mas se continuarmos, vai ferver na próxima subida. Jorge verificou o nível de água e viu que realmente estava baixando. Encontrou o vazamento numa conexão lateral do radiador. Os empresários começaram a descer do ônibus, preocupados com a parada. Qual é o problema? Perguntou um deles, um homem calvo de óculos. Pequeno vazamento no sistema de arrefecimento. Jorge explicou. Nada grave, mas precisa ser consertado. Quanto tempo vai demorar? Temos um compromisso importante às 6 horas. Jorge olhou o relógio. Eram 4h30. Depende. Se eu conseguir uma peça aqui perto, umas 2 horas. 2 horas? Isso é inaceitável. Vamos nos atrasar. Nelson tentou ligar para a empresa, mas não havia sinal de celular na região. Estavam numa zona rural, longe de oficinas especializadas. Tem algum jeito de resolver isso mais rápido? Outro empresário perguntou, claramente irritado. Jorge pensou por um momento. Posso fazer um reparo provisório, mas não garanto que aguente a viagem toda. Faça qualquer coisa, não podemos nos atrasar. Jorge improvisou um reparo usando massa plástica e abraçadeiras que tinha na caixa de ferramentas. Completou a água e ligou o motor. Pronto, mas vamos ter que ficar de olho na temperatura durante o resto da viagem. Voltaram à estrada, mas Jorge estava preocupado. O reparo era provisório, e se falhasse numa subida longa, o motor poderia fundir. Meia hora depois, entraram numa serra íngreme. A temperatura começou a subir rapidamente. Jorge observava o marcador com crescente apreensão. A temperatura está subindo muito, avisou Nelson. Eu estou vendo. Vamos ter que parar. Aqui não tem onde parar, é serra pura. Jorge olhou pela janela. Estavam numa estrada estreita, com precipício de um lado e barranco do outro. Não havia acostamento. A temperatura continuou subindo. O marcador já estava na zona vermelha. Se não parassem logo, o motor ia fundir completamente. Foi então que Jorge viu à frente uma pequena área de escape para ônibus. Ali! Para naquela área! Nelson conseguiu parar o ônibus na pequena área. Fumaça branca saía do motor. Jorge desceu rapidamente e abriu o capô. O vazamento tinha se agravado, e havia água fervendo e escorrendo no chão. E agora? Nelson perguntou, visivelmente nervoso. Jorge avaliou a situação. Estavam numa serra deserta, sem oficinas por quilômetros, com 15 empresários importantes que não podiam se atrasar, e um motor superaquecido que poderia estar com problemas sérios. Era o momento que testaria todos os seus 42 anos de experiência. E que mostraria se realmente valia a pena ter um mecânico experiente numa situação crítica como aquela. Jorge olhou para o motor fumegante e respirou fundo. 15 empresários importantes esperavam uma solução. Nelson estava nervoso e ele tinha apenas suas ferramentas básicas e 42 anos de experiência para resolver um problema sério no meio do nada. Pessoal, vou ser honesto com vocês, Jorge disse, se virando para os empresários que tinham descido do ônibus. O vazamento se agravou. Vou tentar um reparo definitivo, mas vai demorar pelo menos 1 hora. 1 hora? O empresário calvo, que Jorge soube depois se chamar Dr. Augusto,
Estava visivelmente irritado. Nós temos uma reunião importantíssima, milhões de reais em jogo. Entendo a situação de vocês, mas se forçarmos o motor agora, ele vai fundir completamente. Aí sim ficamos presos aqui por dias. Jorge começou a trabalhar. Primeiro deixou o motor esfriar completamente. Depois localizou exatamente onde estava o vazamento. Uma trinca na tubulação de retorno do radiador, agravada pela vibração da estrada. Vocês têm internet no celular? Perguntou para os empresários. Aqui não pega nada, respondeu um deles. Jorge abriu sua caixa de ferramentas e começou a improvisar. Cortou um pedaço de mangueira que trouxera para emergências, fez uma emenda com braçadeiras duplas e reforçou tudo com massa plástica especial. Enquanto trabalhava, os empresários conversavam em grupos, claramente preocupados. Jorge ouvia comentários como: "Que situação ridícula! Devíamos ter vindo de carro" e "Essa empresa é amadora." "Com licença", disse Dr. Augusto, se aproximando de Jorge. "Você tem certeza de que sabe o que está fazendo? Não queremos piorar a situação." Jorge parou de trabalhar e olhou para o homem. "Senhor, eu trabalho com motores há 42 anos. Já consertei milhares de veículos. Confie em mim." 42 anos? Quantos anos você tem? 65. Dr. Augusto franziu a testa. "E ainda trabalha? Não está aposentado?" "Estou procurando me aposentar, mas ainda preciso trabalhar." Jorge voltou ao trabalho, mas percebeu que os empresários começaram a conversar entre si sobre sua idade. Ouvia sussurros e percebeu alguns olhares de dúvida. Depois de 1h30 de trabalho meticuloso, Jorge terminou o reparo. Completou o radiador com água, ligou o motor e ficou observando. A temperatura se manteve normal, sem vazamentos. "Pronto, agora vai aguentar tranquilo até o destino." Nelson testou acelerando o motor. Funcionava perfeitamente. "Incrível, seu Jorge. Como o senhor conseguiu?" "Experiência, rapaz." Voltaram à viagem. Durante o resto do percurso, Jorge ficou atento aos instrumentos, mas tudo funcionou perfeitamente. Chegaram ao destino apenas 1 hora atrasados. "Conseguimos, doutor." Augusto comemorou quando chegaram. "Ainda dá tempo para a reunião." Os empresários desceram apressados, mas alguns pararam para cumprimentar Jorge. "Obrigado, seu Jorge. Salvou nosso dia", disse um deles. "O senhor é muito competente", acrescentou outro. Dr. Augusto foi o último a descer. "Jorge, peço desculpas se duvidei do seu trabalho. Foi excepcional." "Sem problemas, doutor. Entendo a preocupação de vocês. Posso te fazer uma pergunta pessoal?" "Claro. Por que um mecânico da sua competência está fazendo trabalhos eventuais? Você deveria estar numa oficina grande, especializada." Jorge suspirou. "Fui dispensado da oficina onde trabalhei 15 anos. Disseram que estava velho demais." Dr. Augusto ficou chocado. "Velho demais? Mas você acabou de resolver um problema que nenhum mecânico jovem resolveria." "Pois é. Mas o mundo hoje valoriza mais a juventude que a experiência." Dr. Augusto tirou um cartão do bolso. "Jorge, eu tenho várias empresas. Uma delas é uma transportadora com uma frota grande de veículos. Posso te oferecer um emprego fixo como supervisor de manutenção." Jorge pegou o cartão sem acreditar. "Sério? Seríssimo. O que você fez hoje prova que experiência vale mais que qualquer diploma. Me liga na segunda-feira." Na volta, Nelson estava impressionado. "Seu Jorge, nunca vi nada igual. O senhor salvou a viagem e ainda arrumou um emprego." "Ainda não sei se vai dar certo, Nelson. Mas foi um dia diferente." Chegaram na rodoviária às 11 da noite. Jorge recebeu os R$ 300 combinados mais uma gratificação de 200 que Dr. Augusto fez questão de dar. R$ 500 em um dia. Mais do que ganhava em uma semana na oficina. Voltou para casa cansado, mas feliz. Marlene estava esperando acordada, preocupada com a demora. "Como foi, Jorge?" "Foi interessante." Jorge contou toda a aventura para a esposa. "Que bom, meu amor. Está vendo como você é valoroso? Essas pessoas importantes reconheceram seu talento. Ainda não acredito direito. Vamos ver se esse homem realmente me liga." Na segunda-feira, Jorge estava organizando as ferramentas no quintal quando o telefone tocou. "Jorge, aqui é o Dr. Augusto. Você pode vir conversar comigo hoje?" O coração de Jorge acelerou. "Claro! Que horas?" "Às 2 da tarde.
Vou mandar um endereço por mensagem. Jorge se arrumou com a melhor roupa que tinha e foi ao endereço indicado. Era um prédio comercial elegante no centro da cidade. A empresa se chamava Transportes Augusto Silva. Dr. Augusto o recebeu pessoalmente. Jorge, que bom que veio! Senta aqui e vamos conversar. O escritório era grande, com vista para a cidade. Jorge se sentiu intimidado pela elegância do lugar. Jorge, falei com meus sócios sobre você. Todos ficaram impressionados com o relato da viagem. Obrigado, doutor. Quero te oferecer o cargo de supervisor de manutenção da nossa frota. Temos 80 veículos, ônibus, caminhões, vans. Preciso de alguém experiente para coordenar a manutenção. Jorge não conseguia acreditar. E qual seria o salário? R$3.000 por mês, mais benefícios. Vale transporte, vale refeição, plano de saúde. Jorge ficou em silêncio processando a oferta. Era mais do que ganhava na oficina, em um cargo de responsabilidade com respeito. Doutor, não sei o que dizer. É muito melhor do que eu esperava. Jorge, experiência como a sua não tem preço. Eu vi como você trabalha sob pressão, como resolve problemas que outros não conseguem. É exatamente o que preciso. Quando eu começaria? Na segunda-feira que vem, se você aceitar. Jorge estendeu a mão. Aceito. Doutor. Augusto sorriu e apertou a mão dele. Bem-vindo à equipe, Jorge. Jorge saiu da empresa caminhando nas nuvens. Na rua, ligou para Marlene. Marlene, consegui! Um emprego fixo, bom salário, com carteira assinada. Sério, Jorge? Graças a Deus. Conta tudo. Jorge contou todos os detalhes para a esposa, que chorou de alegria do outro lado da linha. Quando chegou em casa, toda a família estava esperando. Patrícia havia preparado um bolo para comemorar. As crianças tinham feito cartazes de parabéns. Vô Jorge é o melhor mecânico do mundo! Letícia gritou, pulando no colo dele. O vovô vai trabalhar numa empresa grande. Júnior estava orgulhoso. Naquela noite, Jorge mal conseguiu dormir de tanta emoção. Depois de semanas de humilhação e desespero, finalmente tinha recuperado sua dignidade. No sábado, foi até a autopeça central para contar as novidades para os antigos colegas. Encontrou Ronaldo e Carlos trabalhando. Seu Jorge, como está? Arrumou trabalho? Ronaldo perguntou. Arrumei sim, supervisor de manutenção numa transportadora grande. Que legal. E o salário? R$3.000, mais benefícios. Carlos parou de trabalhar. 3.000? Mais que o dobro do que ganhava aqui. Pois é. Às vezes as coisas ruins acontecem para levar a gente para coisas melhores. Nesse momento, Marcelo saiu do escritório e viu Jorge conversando com os funcionários. Jorge, o que faz aqui? Vim me despedir dos amigos, seu Marcelo. Arrumei um emprego novo. Marcelo se aproximou, curioso. Onde? Transportes Augusto Silva, supervisor de manutenção. O rosto de Marcelo mudou. Ele conhecia a empresa, sabia que era uma das maiores da cidade. Supervisor? E o salário? R$3.000 mais benefícios. Marcelo ficou visivelmente desconfortável. Jorge, olha, se você quiser voltar para cá, a gente pode conversar sobre sua situação. Jorge sorriu. Obrigado, seu Marcelo, mas não tenho interesse. Podemos até melhorar sua condição, aumentar o salário. Não, obrigado. Agora estou onde mereço estar. Jorge se despediu dos colegas e saiu da oficina de cabeça erguida. Marcelo ficou parado na porta, vendo partir o melhor mecânico que já tinha tido. Ronaldo, Marcelo chamou. Aquele motor do ônibus que está dando problema. Você consegue resolver? Não sei, patrão. Era o seu Jorge que resolvia essas coisas difíceis. E o Carlos? Também não entendo muito de motor pesado. Marcelo percebeu naquele momento o erro que tinha cometido. Em 2 semanas sem Jorge, já tinha perdido 3 clientes por serviços mal feitos. Os mecânicos jovens eram rápidos, mas não tinham a experiência para resolver problemas complexos. Enquanto isso, Jorge começou sua nova vida na Transportes Augusto Silva. No primeiro dia, conheceu a oficina da empresa. Moderna, bem equipada, com 8 mecânicos trabalhando. Pessoal, este é o Jorge, nosso novo supervisor, Dr. Augusto apresentou. Ele tem mais de 40 anos de experiência. Vamos aprender muito com ele. Jorge se sentiu respeitado pela primeira vez em muito tempo. Os mecânicos, apesar de serem mais jovens, o trataram com consideração. Durante a primeira semana,
Jorge mostrou seu valor. Resolveu problemas que estavam paralisando veículos há dias, implementou melhorias na organização da oficina, treinou os mecânicos em técnicas que desconheciam. Jorge, Dr. Augusto o chamou na sexta-feira. Como está se adaptando? Muito bem, doutor. É bom trabalhar onde a experiência é valorizada. Estou impressionado com seu trabalho. Em uma semana você já melhorou nossa eficiência em 30%. Jorge sorriu. Finalmente estava sendo reconhecido pelo que realmente valia. Na segunda semana, aconteceu algo que consolidou definitivamente sua posição na empresa. Um dos ônibus mais novos da frota apresentou um problema eletrônico complexo que nenhum mecânico conseguia resolver. Jorge, você pode dar uma olhada? Dr. Augusto perguntou. Já levamos em 2 oficinas especializadas e ninguém descobriu o defeito. Jorge examinou o sistema eletrônico do ônibus. Era tecnologia moderna, mas o princípio básico era o mesmo. Depois de 2 horas investigando, encontrou o problema. Um sensor defeituoso que estava enviando informações erradas para a central. Pronto, era só trocar este sensor. Dr. Augusto ficou admirado. Jorge, as 2 oficinas disseram que precisava trocar a central eletrônica inteira. Ia custar R$15.000. Não precisava. Era só o sensor mesmo. Custou R$200. Naquele momento, o Dr. Augusto entendeu completamente o valor de ter um mecânico experiente na equipe. Jorge não era apenas um funcionário, era um patrimônio da empresa. E assim, depois de semanas de humilhação e desespero, Jorge encontrou seu verdadeiro lugar. Um lugar onde sua idade não era um defeito, mas uma qualidade. Onde sua experiência não era vista como obsolescência, mas como sabedoria. A ironia da vida tinha feito com que a maior injustiça se transformasse na maior oportunidade. E Jorge Almeida, aos 65 anos, finalmente descobriu que seu valor não diminuía com a idade, apenas se tornava mais raro e, por isso mesmo, mais precioso. 6 meses se passaram desde que Jorge começou a trabalhar na Transportes Augusto Silva. A vida da família tinha mudado completamente. Marlene agora tinha plano de saúde e conseguia comprar todos os remédios que precisava. Patrícia havia conseguido um emprego na própria empresa de Jorge, trabalhando no setor administrativo. As crianças estavam com material escolar novo e roupas adequadas. Jorge havia se tornado uma referência na empresa. Sua oficina funcionava como um relógio. Os veículos raramente apresentavam problemas na estrada e, quando apresentavam, eram resolvidos rapidamente. Dr. Augusto costumava dizer que contratar Jorge foi uma das melhores decisões que já tinha tomado. Era uma terça-feira de manhã quando Jorge recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Jorge, aqui é o Nelson, motorista da Aviação Estrela do Sul. Lembra de mim? Claro, Nelson. Como vai? Olha, estou ligando porque temos uma situação complicada aqui. Você pode nos ajudar? Jorge ficou intrigado. Que tipo de situação? É meio difícil de explicar pelo telefone. Você pode vir aqui na rodoviária? É urgente. Jorge pediu permissão para Dr. Augusto e foi até a rodoviária. Encontrou Nelson claramente preocupado, junto com Cláudio e outros funcionários da Aviação Estrela do Sul. Jorge, que bom que veio. Nelson o cumprimentou. Tem um problema sério aqui que ninguém está conseguindo resolver. Qual é o problema? Cláudio apontou para um ônibus novo parado na garagem. Compramos esse ônibus 0 km, Mercedes-Benz, último modelo. Só que desde ontem ele está apresentando um defeito estranho que ninguém entende. Jorge se aproximou do veículo. Era realmente novo. Cheirava a carro zero. Interior impecável. Que tipo de defeito? O motor liga normal, funciona bem na cidade, mas quando pega a estrada, principalmente em subida, ele corta. Para completamente. Depois de alguns minutos parado, volta ao normal. Jorge franziu a testa. Já levaram na concessionária? Foi a primeira coisa que fizemos. Eles mexeram no motor durante 2 dias e não descobriram nada. Disseram que está tudo normal. E outras oficinas? Já passou por 3 oficinas diferentes. Ninguém achou o problema. O pior é que hoje tem uma viagem especial marcada. Um grupo de executivos do Japão que vem visitar uma fábrica aqui na região. Jorge entendeu a gravidade da situação. Viagem internacional, clientes importantes, reputação da empresa em jogo. Posso dar uma olhada? Por favor, estamos desesperados.
Jorge pegou suas ferramentas e começou a examinar o ônibus. Era tecnologia de ponta, sistema eletrônico complexo, injeção eletrônica avançada. Mas Jorge sabia que por trás de toda a tecnologia moderna, os princípios básicos de funcionamento do motor continuavam os mesmos. Ligou o motor e ficou escutando atentamente. Tudo parecia normal. Pediu para fazerem um teste na cidade e o ônibus funcionou perfeitamente. O problema só acontece na estrada? Jorge perguntou. Só em estrada e principalmente em subida longa. Jorge pensou por um momento. Vamos fazer um teste. Vocês podem simular uma subida aqui mesmo? Como assim? Coloquem o ônibus numa rampa ou usem o freio para forçar o motor a trabalhar pesado. Eles levaram o ônibus para uma rampa na saída da rodoviária. Jorge pediu para o motorista acelerar como se estivesse subindo uma serra íngreme, usando o freio para simular resistência. Depois de 5 minutos forçando o motor, aconteceu exatamente o que relataram. O motor cortou completamente. Jorge abriu o capô e começou a investigar. Verificou a pressão de combustível, testou sensores, analisou o sistema eletrônico. Tudo parecia normal. Foi então que percebeu algo sutil: o cheiro. Havia um leve odor de combustível que não deveria estar ali. Alguém tem uma lanterna? Jorge se deitou embaixo do ônibus e começou a examinar as tubulações de combustível. Era difícil ver, mas depois de vários minutos procurando, encontrou algo que chamou sua atenção. Achei. Ele se levantou e mostrou o que havia descoberto. Vejam aqui, esta tubulação de combustível tem um pequeno vazamento, quase imperceptível. Mas quando o motor trabalha forçado, a vibração aumenta o vazamento e entra ar no sistema. Cláudio se aproximou. Mas é tão pequeno esse vazamento, pode causar esse problema todo? Pode sim. O sistema de injeção eletrônica é muito sensível. Se entrar ar na linha de combustível, o motor para imediatamente para proteger o sistema. Jorge explicou que era um defeito de fábrica, provavelmente uma conexão mal feita durante a montagem. Simples de resolver, mas difícil de detectar. Quanto tempo para consertar? 2 horas no máximo. Só trocar essa conexão. Nelson suspirou aliviado. Jorge, você salvou nossa empresa de novo. Se essa viagem desse problema, não deu e não vai dar. Vamos resolver isso agora. Jorge trabalhou com precisão e cuidado. Trocou a conexão defeituosa, testou todo o sistema, fez vários testes de estrada. O ônibus funcionou perfeitamente. Pronto. Agora podem viajar tranquilos. A empresa pagou R$1.000 pelo serviço, valor que Jorge repassou integralmente para Dr. Augusto, já que havia usado o horário de trabalho. Jorge, esse dinheiro é seu, Dr. Augusto disse quando soube da situação. Você resolveu o problema no seu tempo, com sua competência. Doutor, eu trabalho para o senhor. Não é certo ficar com dinheiro de serviço externo. Dr. Augusto sorriu. Jorge, sua honestidade impressiona tanto quanto sua competência. Pode ficar com o dinheiro, mas na próxima vez me avise antes. Posso até liberar você oficialmente para esses trabalhos especiais. Na semana seguinte, Jorge recebeu uma ligação inesperada. Era de uma emissora de televisão local. Senhor Jorge, aqui é da TV Regional. Gostaríamos de fazer uma matéria sobre o senhor. Jorge ficou confuso. Uma matéria sobre mim? Por quê? Soubemos da sua história através dos executivos japoneses que visitaram a cidade. Eles ficaram impressionados com seu trabalho e comentaram sobre um mecânico excepcional que salvou a viagem deles. Jorge não sabia que os executivos japoneses tinham ficado sabendo de toda a história. Da demissão por idade, do trabalho autônomo, do problema resolvido no ônibus. Eles disseram que no Japão, experiência e sabedoria são muito valorizadas. Ficaram impressionados com sua competência e queriam destacar sua história. A matéria foi ao ar na semana seguinte. Jorge apareceu na televisão contando sua trajetória, desde a demissão humilhante até o reconhecimento atual. A reportagem destacava a importância de valorizar a experiência dos trabalhadores mais velhos. A repercussão foi enorme. Jorge recebeu dezenas de ligações de pessoas que se identificaram com sua história. Outros trabalhadores idosos que haviam sido dispensados, empresários que reconheciam o valor da experiência, jovens que queriam aprender com ele. Mas a ligação mais surpreendente veio na quinta-feira seguinte. Jorge,
Aqui é o Marcelo, da Autopeças Central. Jorge ficou surpreso. Fazia meses que não falava com o ex-patrão. Oi, Marcelo. Como vai? Olha, Jorge, vi a matéria na televisão. Muito bonita, merecida. Você sempre foi um excelente profissional. Jorge ficou quieto, esperando o motivo real da ligação. Jorge, vou ser direto. A oficina não está indo bem desde que você saiu. Perdemos vários clientes. Os meninos novos não têm sua experiência para resolver problemas difíceis. E aí? Queria te fazer uma proposta. Voltar para cá, mas agora como sócio. Sociedade meio a meio. Você entraria com sua experiência e clientela, eu com a estrutura. Jorge quase riu da ironia. Há alguns meses era considerado velho demais. Agora queriam ele como sócio. Obrigado pela proposta, Marcelo, mas estou muito bem onde estou. Jorge, pensa bem. Ser sócio é diferente de ser empregado. Você seria dono do próprio negócio. Já sou dono do meu destino, Marcelo, e trabalho numa empresa que me valoriza. Posso melhorar a proposta. Não precisa, Marcelo. Não tenho interesse. Jorge desligou o telefone satisfeito. A mesma pessoa que o havia dispensado por ser velho demais, agora implorava por sua volta. Dr. Augusto soube da proposta e chamou Jorge para conversar. Jorge, ouvi dizer que recebeu uma proposta de sociedade. Recebi sim, doutor, mas não tenho interesse. Por que não? Ser sócio de uma oficina pode ser uma boa oportunidade. Jorge sorriu. Doutor, aprendi que dinheiro não é tudo. Aqui eu tenho respeito, valorização, um ambiente bom de trabalho. Isso não tem preço. Mesmo assim, não quero te segurar se for melhor para você. É aqui que quero ficar, pelo menos enquanto o senhor me quiser. Dr. Augusto estendeu a mão. Jorge, pode ficar tranquilo. Você tem emprego aqui até quando quiser. Naquele final de semana, Jorge organizou um churrasco em casa para comemorar tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. A família inteira estava reunida. Marlene recuperada e feliz, Patrícia empregada e confiante, as crianças brincando no quintal. Antônio, o vizinho que havia dado o primeiro serviço, apareceu com a esposa para participar da festa. Jorge, você virou celebridade, saiu até na televisão. Ah, seu Antônio, isso vai passar. O importante é que as coisas se resolveram. Mas você merece, rapaz. Sempre soube que você era especial. Jorge olhou ao redor, vendo todos rindo e conversando animadamente. Marlene estava na cozinha coordenando o almoço. Patrícia ajudava, as crianças corriam pelo quintal. Era a imagem da felicidade simples e verdadeira. Vô Jorge. Letícia se aproximou. O senhor não vai mais ficar triste? Jorge pegou a neta no colo. Por que pergunta isso, princesa? Porque antes o senhor ficava preocupado. Agora está sempre sorrindo. Jorge abraçou a neta com carinho. Ela tinha razão. Durante muito tempo, havia carregado preocupação e amargura. Agora, sentia paz e gratidão. Não vou mais ficar triste, princesa. O vovô está feliz. Enquanto observava a família reunida, Jorge refletiu sobre tudo o que havia passado. A demissão humilhante que parecia o fim do mundo havia se tornado o começo de algo muito melhor. 1 ano se passou desde a matéria na televisão. Jorge havia se tornado uma figura respeitada na cidade, não apenas como mecânico, mas como símbolo de perseverança e dignidade. Regularmente recebia convites para palestrar em escolas técnicas e empresas sobre a importância de valorizar a experiência dos trabalhadores mais velhos. A Transportes Augusto Silva havia se tornado referência em manutenção de frota, em grande parte devido ao trabalho de Jorge. A empresa cresceu, adquiriu novos veículos, e Jorge foi promovido a gerente-geral de manutenção, com aumento salarial significativo. Era uma quinta-feira chuvosa quando Jorge recebeu uma ligação que o emocionou profundamente. Professor Jorge, aqui é do Senai Regional. Professor, acho que ligaram no número errado. Não, senhor Jorge. Estamos ligando certo. Gostaríamos de convidá-lo para dar aulas no nosso curso técnico de mecânica automotiva. Jorge ficou sem palavras. Aulas? Mas eu não tenho formação para ensinar. Senhor Jorge, o senhor tem algo muito mais valioso que qualquer diploma. Experiência real. Queremos que ensine mecânica prática para nossos alunos. A proposta era para dar aulas 2 vezes por semana, no período noturno. O salário não era muito,
mas a oportunidade de transmitir conhecimento para jovens interessados em aprender tocou profundamente o coração de Jorge. Posso pensar sobre isso? Claro, mas gostaríamos muito de tê-lo em nossa equipe. Jorge conversou com o Dr. Augusto sobre a proposta. Para sua surpresa, o patrão não apenas apoiou a ideia como ofereceu parceria. Jorge, que tal a empresa firmar um convênio com o Senai? Nossos alunos podem fazer estágio aqui e você pode usar nossa oficina para aulas práticas. O senhor faria isso? Claro, é uma forma de retribuir a comunidade e formar bons profissionais. Jorge aceitou a proposta e começou a dar aulas. No primeiro dia, estava nervoso olhando para 20 jovens ansiosos para aprender. Pessoal, meu nome é Jorge Almeida. Trabalho com motores há 43 anos. Não tenho diploma universitário, mas tenho algo que nenhuma faculdade ensina: experiência real. Os alunos escutavam atentos enquanto Jorge contava sua trajetória. Os primeiros trabalhos, os erros, os aprendizados, as dificuldades. A primeira coisa que vocês precisam entender é que ser mecânico não é só saber trocar peças. É entender que cada motor tem personalidade própria. Jorge desenvolveu um método de ensino único, misturando teoria básica com prática intensa. Levava os alunos para conhecer a oficina da Transportes Augusto Silva, mostrava problemas reais, ensinava a diagnosticar ouvindo os ruídos. Professor Jorge, um aluno perguntou durante uma aula prática: como o senhor consegue descobrir problemas que ninguém acha? Experiência, rapaz. E principalmente paciência. O mundo hoje quer tudo rápido, mas motor bom precisa de tempo e carinho. As aulas de Jorge se tornaram as mais procuradas do Senai. Jovens de outras cidades vinham especificamente para aprender com ele. Sua fama de professor dedicado cresceu tanto quanto sua reputação como mecânico. Entre seus alunos estava um jovem especial, Rodrigo Silva, de 17 anos, filho de uma família pobre que mal conseguia pagar o curso. Professor, posso fazer uma pergunta pessoal? Rodrigo ficou depois da aula. Claro, filho. Como o senhor não desistiu quando foi demitido? Meu pai perdeu o emprego também, está deprimido, acha que não vale mais nada. Jorge viu no garoto a mesma dor que havia sentido. Rodrigo, vou te contar uma coisa que aprendi. Nossa idade ou nossa situação atual não define nosso valor. O que define é nossa disposição para continuar aprendendo e contribuindo. Mas é difícil acreditar nisso quando todo mundo diz que você é velho ou incapaz. Filho, deixa eu te ensinar algo importante. Jorge se sentou ao lado do aluno. As pessoas que dizem isso são as mesmas que vão te procurar desesperadas quando precisarem de ajuda. Quer um exemplo? Jorge contou sobre Marcelo e a proposta de sociedade. O mesmo homem que me dispensou por ser velho veio me implorar para voltar. E o senhor voltou? Não, porque aprendi que nosso valor não depende do reconhecimento dos outros. Depende do que sabemos sobre nós mesmos. Rodrigo se tornou um dos melhores alunos de Jorge. O garoto tinha talento natural e sede de aprender. Jorge começou a dar aulas particulares para ele nos fins de semana, sem cobrar nada. Professor, por que o senhor faz isso por mim? Porque alguém fez por mim quando eu era jovem. É assim que o conhecimento se perpetua. Um dia, Rodrigo chegou à aula com os olhos vermelhos. Professor, meu pai tentou arranjar emprego hoje e foi humilhado. Disseram que ele estava velho demais. Jorge sentiu uma dor no peito. Conhecia bem aquela humilhação. Rodrigo, seu pai quer conversar comigo? Quer sim. Ele viu o senhor na televisão. Disse que admira sua história. No sábado seguinte, Jorge foi à casa de Rodrigo conhecer a família. A casa era simples, no mesmo tipo de bairro onde ele morava. O pai do garoto, seu Francisco, era mecânico desempregado há 8 meses. Seu Jorge, é uma honra recebê-lo aqui, Francisco disse, claramente emocionado. O prazer é meu, Francisco. Rodrigo é um dos meus melhores alunos. Mas ele não para de falar do senhor. Diz que o senhor mudou a vida dele. Jorge olhou ao redor da casa simples. Viu a família unida apesar das dificuldades. Sentiu a dignidade daquelas pessoas. Francisco, tenho uma proposta para você. Que proposta? Estou precisando de um assistente na oficina do Senai. Alguém experiente para me ajudar com as aulas práticas. Não paga muito, mas é um começo. Francisco não conseguiu segurar as lágrimas. Sério? O senhor faria isso por mim? Estou fazendo por mim também.
Preciso de ajuda. E experiência como a sua não se encontra facilmente. Jorge apresentou Francisco para Dr. Augusto, que aprovou a contratação. Pai e filho começaram a trabalhar juntos. Rodrigo como aluno bolsista na empresa, Francisco como assistente de Jorge no Senai. Professor Jorge, Rodrigo disse um dia, o senhor salvou minha família. Não salvei ninguém, filho. Apenas abri uma porta. Quem atravessou foram vocês. Os meses se passaram, e Jorge viu sua vida tomar uma dimensão que nunca havia imaginado. Não era mais apenas um mecânico competente, era um mentor, um exemplo, um símbolo de que é possível recomeçar em qualquer idade. Doutor. Augusto o procurou com uma proposta surpreendente. Jorge, quero te fazer uma oferta. Que tipo de oferta, doutor? Sociedade na empresa. Você entraria como sócio minoritário, continuaria gerenciando a manutenção, mas também seria dono do negócio. Jorge ficou surpreso. Por que o senhor faria isso? Porque você transformou esta empresa. Nossa reputação, nossa eficiência, nosso crescimento, muito disso se deve ao seu trabalho. Doutor, agradeço a confiança, mas não tenho dinheiro para comprar participação. Não precisa pagar nada. Seria uma sociedade por mérito. 5% da empresa seria sua. Jorge ficou emocionado. Aos 66 anos, depois de uma vida inteira trabalhando para outros, finalmente seria sócio de um negócio. Aceito, doutor, mas com uma condição. Qual? Quero que Rodrigo tenha uma bolsa de estudos para fazer faculdade de engenharia mecânica e Francisco seja efetivado na empresa. Dr. Augusto sorriu. Jorge, você nunca pensa só em si mesmo, não é? Aprendi que nossa vitória só é completa quando conseguimos levar outros junto conosco. Na cerimônia de assinatura do contrato de sociedade, toda a família de Jorge estava presente. Marlene chorava de alegria vendo o marido assinar os papéis. Patrícia estava orgulhosa do pai. As crianças, agora maiores, entendiam a importância daquele momento. Vô Jorge, Letícia, agora com 7 anos, perguntou. Agora o senhor é chefe? Agora o vovô é sócio, princesa. É diferente de ser chefe. E é melhor. Jorge pegou a neta no colo. É melhor porque agora posso ajudar mais pessoas, como o senhor Francisco e o Rodrigo. Naquela noite, Jorge e Marlene conversaram na varanda de casa, olhando as estrelas. Jorge, você se lembra de como estava desesperado quando foi demitido? Lembro. Achei que minha vida tinha acabado. E olha onde chegamos. Você virou professor, sócio de empresa, exemplo para tanta gente. Jorge segurou a mão da esposa. Sabe o que aprendi, Marlene? Que às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente valemos. E o que você descobriu que vale? Descobri que experiência não envelhece, conhecimento não fica obsoleto e dignidade não tem idade. No domingo seguinte, Jorge estava na oficina do quintal, que agora havia virado um pequeno museu das ferramentas antigas que colecionava. Rodrigo apareceu para uma aula particular antes de começar a faculdade. Professor, posso te fazer uma última pergunta? Última não, Rodrigo. Sempre vou estar aqui para suas perguntas. Se pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa da sua história? Jorge pensou por um momento, olhando para o garoto que havia se tornado como um neto para ele. Não mudaria nada, filho. Nem mesmo a demissão. Porque foi ela que me ensinou que nosso valor não está no que os outros pensam de nós, mas no que conseguimos construir com nossas próprias mãos. E se alguém te chamasse de velho hoje? Jorge sorriu. Eu diria, obrigado. Ser velho significa ter sobrevivido, aprendido, acumulado sabedoria. E, principalmente, significa que ainda estou aqui para ensinar o que sei. Aos 66 anos, Jorge Almeida havia descoberto que a verdadeira aposentadoria não é parar de trabalhar, mas começar a trabalhar naquilo que realmente importa. Formar pessoas, construir legados, deixar o mundo um pouco melhor do que encontrou. E toda vez que via um jovem mecânico resolver um problema difícil usando uma técnica que ele havia ensinado, Jorge sabia que sua missão estava cumprida. Não era mais apenas um mecânico. Era um mestre, e mestres verdadeiros nunca se aposentam. Apenas multiplicam seu conhecimento através daqueles que têm a honra de aprender com eles. Sua história havia se tornado lenda na cidade. O mecânico que foi expulso por ser velho e voltou como sócio, professor e mentor. Prova viva de que experiência é o patrimônio mais valioso que alguém pode ter.
e que nunca é tarde demais para recomeçar quando se tem sabedoria, determinação e humildade para continuar aprendendo.